bem, cá estamos nós de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Muito boa noite a você, meu amigo, você, minha amiga, meus colegas de trabalho em Cruzeiro do Sul, no Vale do Acre. Alô, pessoal de Brasileia, valeu, muito obrigado pela sua companhia. Antes de começar conversando aqui com o Procurador de Justiça, doutor Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto, este cruzeirense de boa cepa, eu preciso vender para ele uma bilha d'água, porque afinal de contas, num programa de televisão, a gente serve água de qualidade e nas casas da gente também, apesar de algumas pessoas, não que o doutor Oswaldo se encaixe nesse perfil, algumas outras pessoas preferem outros líquidos. Mas o doutor Oswaldo bebe Verágua e eu também. A Verágua é água tirada das fontes do município de Senador Guiomar e são engarrafadas, as garrafinhas maravilhosas da Verágua são fiscalizadas pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Agricultura, sob os mais rígidos padrões de controle de qualidade, o que significa que quando você bebe uma água, quando você toma uma beiçada de Verágua, você está bebendo saúde e com muita segurança. E é sobre segurança que eu começo o meu papo aqui com o doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo, o Vasco da Gama está seguro? Se segurou igual o Botafogo, só no Ibirici. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bom, querido? Prazer em te ver. Prazer todo meu, prazer estar aqui com você. Eu puxo a conversa, já rebaixando o nível da nossa conversa aqui com esse negócio de Vasco da Gama e Botafogo, que coisa horrível. Não, mas aí não é rebaixar o nível. Falar do Vasco não é rebaixar o nível nunca, não. Não é Há uma canção vascaína que diz o seguinte: na vitória ou na derrota, meu Vascão é um vencedor. E essa canção, ela se encaixa para todos os segmentos da vida. Na vitória ou na derrota, Tamo aí, né? meu Vascão é um vencedor, estamos aí, estamos lutando. E buscando trazer a comunidade acreana uma comunidade segura. Sem dúvida nenhuma. Depois a gente puxa essa conversa. Esse negócio de futebol, assim no apagar das luzes do ano, com tudo... Na situação que aconteceu, né? Melhor deixar falar aí. Doutor Oswaldo, nós temos... Quais são os problemas que nós temos que tanto interessam ao Ministério Público com relação à distribuição das autonomias, ao funcionamento do sistema de transportes públicos em Rio Branco? Ou o Estado inteiro tem as mesmas coisas? No passado, nós tínhamos, por exemplo, uma quantidade imensa de taxistas, né? Hoje, a sociedade vê, ouve e os próprios condutores, donos dessas autonomias, reclamam que o mercado está infestado de pessoas de qualidade suspeita, que são pirangueiros e outros que são pessoas que se aproveitam da profissão para delinquirem, né? Sim, é verdade, é verdade. Realmente, esse é um problema muito sério que vem acometendo aqui a nossa sociedade aqui de Rio Branco, principalmente, que é a questão do transporte clandestino de passageiros chamados pirangueiros, né? Tanto de mototáxis quanto de mototáxis quanto de taxistas. Taxistas mesmo. Este ano nós realizamos 2 operações grandes e mantivemos, numa coordenação de vários órgãos, de ações de vários órgãos, ações conjuntas de vários órgãos, ações contínuas realizadas diariamente nas diversas regionais. Obtivemos um êxito muito grande. No dia 1º de junho, nós fizemos a operação sempre cumprindo a Lei 3. E nessa operação, que foi realizada durante um dia todo, nós conseguimos apreender mais de 60 veículos e foram lavados cerca de 60 TCOs, mais ou menos, de pessoas que comprovadamente estavam exercendo o transporte clandestino. Esse transporte clandestino é um transporte que vem, aparentemente não. Muitas pessoas, elas têm aquela visão que é um pai de família que está trabalhando para o seu sustento, é melhor fazer isso do que não roubar. A situação não é bem assim. Como se fosse um vendedor ambulante ou alguma atividade... A situação não é bem assim. Primeiro, informal. Você cria uma concorrência desleal com aqueles permissionários que têm a permissão para exercer a sua atividade regularmente, que pagam seus impostos, pagam as suas taxas, tem que manter a documentação do seu veículo em dia, tem que manter a manutenção do seu veículo em dia, que isso é uma coisa que traz segurança à população. Uma outra coisa, o pessoal que é legalizado, esse pessoal tem todo um acompanhamento e uma fiscalização. As pessoas que vêm fazer um transporte clandestino sem terem a devida fiscalização,
elas trazem o quê? Um grande risco para a comunidade. Não tem... Dois motivos principais, Clênio. Primeiro, o veículo pode não estar em condições de trafegar. O veículo pode não estar em condições de rodar, como se diz. Tem vistoria permanente, tem vistoria permanente, tem controle de organismos, tanto dos organismos. Estado. Exatamente, há toda uma fiscalização e os órgãos do Estado sabem quem eles são. E o segundo, e o que é o mais perigoso, que não se sabendo quem são essas pessoas que exercem esse comércio, esse transporte clandestino, você está colocando a população à mercê, muitas vezes, de pessoas com antecedentes criminais, pessoas, às vezes, de alta periculosidade, porque já tivemos ocorrências de pessoas, de homicidas, de traficantes, que estavam usando o transporte como se estivesse exercendo atividade, por exemplo, de mototaxista, para o cometimento de delitos. Ou seja, isso é uma coisa muito grave. Droga, assaltando, realizando tentativas de homicídio. Então, é uma coisa muito mais grave do que a gente aparentemente possa imaginar. E esse trabalho que tem sido feito já ao longo desse ano tem conseguido coibir esse transporte, porque não é só aquela questão da apreensão. Às vezes você diz, 56 apreensões na primeira. Eu já falo dessa segunda que está acontecendo. É pouca coisa. Não é pouca coisa. A questão é que, naquele dia que foi deflagrada aquela operação, aqueles que foram presos e tiveram seus veículos apreendidos, melhor dizendo, aquela informação corre na cidade. Então, muitos daqueles que iam exercer essa atividade clandestina durante aquele dia, pararam de exercê-la. E param por algum tempo, né? E tivemos agora, essa semana, já a realização de mais uma grande operação que nós denominamos a Sempre Cumprindo a Lei 4. Que, na verdade, vêm a ser espécies de blitzes que são feitas nos moldes das blitzes comuns aí. Nos moldes das blitzes comuns. Com um aparato maior de pessoas, de agentes públicos, de diversos órgãos. Foi até bom você tocar nesse assunto. Este ano, talvez, a gente tenha obtido um êxito maior na realização dessa atividade, porque essa operação Sempre Cumprindo a Lei, ela já vem desde o ano passado, a 1 e a 2. Mas ela era uma operação que ela estava mais ou menos restrita à questão da segurança do trânsito e aos órgãos da segurança pública, que exercem uma atividade, uma ação da melhor qualidade. Mas essa Operação Álcool Zero é um sucesso. É um sucesso, o Ministério Público tem dado todo apoio, tem acompanhado muitas vezes várias operações da Álcool Zero, e a gente só tem a elogiar essa iniciativa da Polícia Militar, do Governo do Estado, nessa área de segurança pública. Então, o que aconteceu nessas duas primeiras? Houveram muitas apreensões, houveram muitas multas, mas não havia uma sincronia com os demais órgãos envolvidos naquela questão. Ministério Público, o próprio Poder Judiciário. Fiscal da lei. Aonde vai desaguar aquela atividade fiscalizatória dos órgãos de segurança. Então, a partir desse ano, nós tivemos um procedimento de investigação que durou mais ou menos 4 meses antes da primeira, onde estavam envolvidos lá o Ministério Público, Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Segurança, DETRAN, Polícia Militar, RBTrans, tudo de forma coordenada. Houve uma investigação com filmagens, com fotografias, foram detectados quem eram aquelas pessoas que diariamente, rotineiramente, exerciam aquela atividade de forma clandestina. Quando a operação foi deflagrada no dia 1º de junho, nós tínhamos todo um material em que podíamos imputar àquele indivíduo o exercício da atividade ilegal. Né? Então houve e a partir daí, quando fizemos um trabalho coordenado, aquele veículo que foi apreendido e aquele TCO, termo circunstanciado de ocorrência, que foram encaminhados ao pátio do DETRAN e o TCO foi encaminhado ao juizado criminal, o promotor do juizado criminal já estava sabendo da operação. O juiz do juizado criminal já estava sabendo da operação. Então, foi uma coisa devidamente coordenada e daí os resultados foram mais eficazes. E rapidamente julgado. Rapidamente julgado. E numa outra situação. Se você tem uma situação de um indivíduo anteriormente, mais para trás, pego numa atividade clandestina como essa, muitas vezes a imputação de uma multa no juizado era uma coisa ínfima. Que numa manhã de trabalho, ele pagava. Ele vai lá e paga e continua fazendo. Exatamente. A partir do momento que houve um trabalho organizado e se verificou a gravidade do exercício dessa atividade,
foi que nós pudemos conversar com os promotores que atuam no juizado, no caso aqui de Rio Branco, doutor Francisco e doutor Getúlio, e a imputação das multas foram mais altas, visando justamente coibir o exercício da atividade. Agora, e o Poder Judiciário também pôde, evidentemente, imputar sanções mais duras. Dá para a gente dizer que o perfil do pirangueiro, seja no mototáxi ou no táxi, o perfil dele é de alguém necessitado de uma atividade econômica que possa ser eventualmente usuário daquele veículo porque um parente precisa trabalhar de dia, ele precisa trabalhar de noite, ou dá para dizer que há uma quantidade grande que está a serviço do crime de verdade? Que tenha justificado toda essa operação. Toda essa operação. Olha, Cleber, se fosse simplesmente uma questão social, de algumas situações isoladas, de indivíduos que estavam necessitados, era muito mais fácil e muito menos oneroso para o Ministério Público e as demais instituições fazerem um trabalho social no sentido de trazer essas pessoas para a legalidade. O problema é que, na apuração e nesse trabalho que foi realizado a partir desse ano, que não foi só a questão da Blitz, mas houve toda uma investigação. O que aconteceu? Nós detectamos que a maioria dessas pessoas são pessoas com antecedentes criminais graves, que estavam exercendo essa atividade para o cometimento de delitos e mais. Ou seja, fingindo-se de taxistas. Fingindo-se e mototaxistas. E mais, pessoas que têm antecedentes da época do Esquadrão da Morte. Então, digo à população, a situação é muito mais grave do que que se possa imaginar. Tem que ser coibido mesmo e a gente tem que garantir às pessoas que são legalizadas o exercício de sua profissão de uma forma digna e sem essa concorrência desleal. E aqueles que não são legalizados e que pretendem se legalizar porque são pessoas de bem e querem trabalhar, há como sim procurar a prefeitura para a obtenção de uma permissão. Isso é um fato que pode acontecer. Então, não se justifica que essas pessoas permaneçam na ilegalidade. Agora, quem foi flagrado nisso, com esse tipo de histórico, foi preso? Só para mim não perder aqui, o que eu falei da gravidade, nós tivemos locais aqui, recentemente, em que os chamados pirangueiros estavam expulsando os permissionários legalizados dos seus pontos e exigindo, ameaçando as pessoas que, se não usassem o serviço deles, que esse serviço, inclusive, muitas vezes pode financiar, inclusive, o tráfico de drogas, a maioria das vezes é para isso, pode financiar o tráfico de drogas, eles ameaçavam as pessoas que ou usar o serviço deles, ou então eles poderiam partir para agressão, para cometimento de alguma infração, e expulsavam, chegaram a expulsar o pessoal legalizado de alguns pontos de atendimento. Isso é muito grave. Formação de quadrilha mesmo, em muitos casos. Associação para o crime. Associação para o crime. Agora, evidentemente que nessa situação você vai encontrar, sim, Clênio, uma ou outra pessoa que que quer, que precisa do trabalho. Mas essas pessoas já foram orientadas, podem procurar os órgãos estatais, podem procurar a Prefeitura de Rio Branco, o RBTrans, para se regularizar. A Prefeitura de Rio Branco tem um trabalho maravilhoso nesse sentido. Então, não há porquê se tentar justificar a necessidade de alguns para o cometimento do delito de outros. Qual é a dica principal que o senhor dá, doutor Oswaldo, a quem é usuário de mototáxi ou de táxi? Qual é a grande dica? É olhar a identificação do veículo, olhar a identificação do condutor, telefonar para a radiotáxi, procurar algum detalhe no automóvel que vai entrar, que vai querer usar? A identificação do condutor. Esse é o principal. Muitas vezes eles tentam usar o mesmo colete que o pessoal legalizado usa, mas há uma identificação para esse pessoal. Então, quando for usar o serviço, vá naquele ponto que você sabe que tem o pessoal legalizado, porque há pontos identificados à noite. Há pontos identificados com essas pessoas. E as pessoas que têm autorização para trabalhar, elas têm uma identificação. Então, procurar verificar isso. E até informar para os órgãos estatais a ocorrência de alguém que esteja tentando fazer o transporte clandestino. De alguém fazendo isso, telefonar para o Ministério Público, para a própria polícia, entendeu? Que serão adotadas as providências. Tem um fato de um indivíduo que
era conhecido como quanto mais pirangueiro, que após sempre cumprir a Lei 3, ele se legalizou. Eu não vou aqui, por uma questão de ética, citar nomes. Até porque agora já está legalizado. Né? Está legalizado, isso aí não. Mas dizer que quem quer se legalizar, quem quer exercer de boa fé a sua atividade, existe todo um procedimento legal que pode sim obter essa regularização, com o apoio de todas as instituições, o apoio do Ministério Público, como é o caso, inclusive, que uma outra oportunidade a gente pode conversar, da situação dos flanelinhas na cidade também. Maravilha, doutor Oswaldo. Prazer em lhe ver. Um beijo na dona Suzy e dos meninos. Obrigado, querido. E qualquer dia desses, vamos ver se a gente molha as palavras com a bilha d'água. Vamos sim, com toda certeza. Vai ser um prazer grande. Muito obrigado. Obrigado a toda a população do nosso estado. Então, um bom fim de semana para você, tá? Você também. Nós queremos sempre uma comunidade segura. É isso aí. Agora vamos ficando por aqui, mas na semana que vem, você já sabe, a partir da terça-feira, sempre depois do telejornal, um encontro com Gazeta Entrevista. Tenha juízo, fique em paz e com Deus no seu coração. Tchau.